Bom, vamos lá. Shalom Aleichem, que a paz do soberano esteja sobre a vida de cada um de vocês. Quero só fazer aqui um pequeno comentário e sucinto em relação aí a este evento que nós estamos passando, que para mim não é bom, para vocês também não, eu sei que não, é bastante chato. Eu gostaria de estar aí em sala de aula, para mim é muito mais fácil, abre e fecha aspa, porque também fácil não é, mas da maneira que nós estamos é ruim para mim, também é ruim, muito desconfortável para vocês também. Mas o meu desejo é que, como dizem em hebraico, razat, razat, renit hazer. Força, força, que sejamos fortalecidos. Um grande abraço a todos, uma boa aula. Vamos fazer uma recapitulação de Niteu, né? Aquela situação onde o país capitalista, né? Os Estados Unidos da América, ele aproveitou toda aquela circunstância da guerra, né? Se promoveu, enriqueceu, fortaleceu a economia do seu país, mas houve um pulo do gato, né? A Europa, ela saiu daquela situação e, entretanto, deu a volta por cima, né? Então tem o pós e tem o contra. Que nós possamos fazer junção de todas estas pautas que nós estamos estudando, do abalo capitalista, e hoje nós vamos falar de três tópicos muito importantes, e que nós precisamos de dominar isso, porque nós vamos ver na mídia, nós vamos ver vocês, né, principalmente aqueles que anseiam por ingressar numa carreira acadêmica, em fazer uma boa faculdade, e vocês vão talvez passar por uma certa situação bem desconfortante em relação a isso, porque o ambiente acadêmico ele é um ambiente socialista, esquerdista, e o que eu tenho falado sempre para vocês, o meu objetivo, né, todo mundo já sabe, é mostrar o caminho das pedras, mas acima de tudo é fazer de vocês formadores de opinião, fazer de vocês seres altamente pensantes e capazes de formar a opinião de vocês e não ser levado por ideologia de professor A ou professor B. E eu me incluo neste quadro, tá? Não quero que ninguém seja influenciado por mim. Não, eu quero que vocês pensem, que vocês sejam capazes de pensar, de raciocinar e de entender o que nós vivemos, o que a história passou, então que vocês possam ser verdadeiramente formadores de opinião. Entretanto, vamos então tratar do totalitarismo, nós vamos falar do fascismo e vamos falar do nazismo. Vamos fazer conjecturas, porque é o que nós estamos vivendo hoje no mundo contemporâneo. Então, muitas pessoas são feitas de massa. Este é um assunto que nós vamos tratar, ou aqui, em videoaula, tomara que não, porque é um assunto complexo, e eu preciso de muito da interação de vocês, mas nós vamos tratar porque está na grade curricular e nós vamos falar abertamente sobre essa questão, a massa. Vocês fazem parte da massa? Vocês não fazem parte da massa? O que é massa? Aguarde. Nós vamos discutir isso o mais rápido possível. Bom, então, nós estamos vivendo na atualidade, né, hoje no mundo contemporâneo, e a gente vê aí uma massa sendo influenciada pela mídia, pelo disse que me disse, pelas fake news, e as pessoas acabam que perdem o discernimento, a capacidade de raciocinar e ver os fatos reais da situação. Excepcionalmente hoje, eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro de um amigo judeu, onde eu fiquei um pouco triste, porque ele falou assim que ele era muito a favor do governo, mas que agora ele está tendo certo repúdio porque é um governo fascista. Bom,
Aí assim, apertou um pouco, porque a gente vai ver o que é fascismo. O que é fascismo? O fascismo é um movimento político, filosófico, estabelecido por o Benito Mussolini em 1922, que prevalece os conceitos do Estado e da nação sobre os valores pessoais. Bom, vou repetir. O que é fascismo? Fascismo é um movimento filosófico, político, estabelecido por Benito Mussolini em 1922, que está acima dos conceitos e valores de uma nação. São valores individuais, diga-se de passagem. E é representado por um governo centralizado na figura de um ditador. Pronto. Ponto final. Podem buscar no Google, pode buscar em dicionário. O conceito de fascismo é essa ideologia filosófica que está acima dos valores individuais de uma nação, estabelecida por um governo centralizado na figura de um ditador. Bom, vamos fazer uma análise, sintetizar toda a situação do país e vamos colocar os dois paralelos. O governo regente que nós temos, né? Vou dizer o nome, Jair Messias Bolsonaro, com a ideologia fascista estabelecido por Benito Mussolini, onde este governo ele representa um risco para a queda e o declive dos nossos valores pessoais e individuais. Não. No partido ideológico, né, filosófico do fascismo, você não tem liberdade religiosa. Este governo prega Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu acho que é isso, também não sei. Alguma coisa nesse sentido. Então nós precisamos de deixar de ser massa e precisamos de ser formadores de opinião. Então nós vamos tratar agora, depois de Nídil, nós vamos tratar então sobre o fascismo. Isso é fascismo. E o que é totalitarismo? Ou regime totalitário? O regime totalitário ele deu início a partir da década de 1920 e por causa do declive de países capitalistas. Então este movimento cresceu. Tá? O que significa o totalitarismo? Engasgou. Quase que o totalitarismo não sai da minha boca. Mas o que significa totalitarismo? É uma ciência política, ideológica, onde o homem ele é servo do Estado, escravo do Estado. Agora vamos conjecturar, terceiro ano, quem é o Estado? Quem é esse Estado totalitário? Isso eu quero que vocês façam. Agora, no meio da nossa videoaula, eu já vou estabelecer para vocês o que eu quero logo após vocês assistirem então essa videoaula, né? Este vídeo. Eu quero que vocês continuem, porque nós não estamos tendo essa aula presencial, e sim uma aula virtual. Eu preciso de que vocês aperfeiçoem, que vocês trabalhem, que vocês melhorem a crônica de vocês. Volta e meia eu tenho algumas pessoas perguntando, mas para que eu vou utilizar isso? Para que serve isso? Tá. Terceiro ano vocês precisam, tá? Precisam de estabelecer, de dominar isso. Assim como eu também tenho tentado passar para vocês a questão da resenha, porque é importante, porque isso vocês vão crescer, porque vocês vão dominar. Quando vocês chegar num ambiente acadêmico, vocês têm condições, vocês não vão estar ali perdidos, porque vocês tiveram uma base no ensino médio, porque eu estou passando isso para vocês, tá bom? Mas nós agora vamos centralizar, vamos tentar ficar agora na crônica. Para que serve crônica? Crônica, inclusive, para você poder dissertar, falar com conhecimento de causa sobre a política. Você pode fazer uma crônica.
Você pode fazer crônica da situação política. Você pode fazer crônica de uma situação religiosa. Você vai saber fazer crônica da sua vida pessoal, que é importante. É muito importante, porque de repente você pode adentrar, né, hoje em uma faculdade de jornalismo, e aí você pode pegar uma pré-pauta e você vai saber fazer ela virar de pré-pauta, virar uma pauta, de uma pauta ela vai virar uma notícia. E se você quiser ser um âncora, um apresentador, você precisa de ser mestre em crônica. Crônica é fundamental para aqueles que querem ter uma posição de intelectualidade, de domínio de conhecimento e de ciência. É para isso que vocês estão cursando. Lógico que tem aqueles que não querem nada com nada. E que de repente é uma grande maioria. Mas eu não estou aqui para julgar quem é e quem não é. Mas para aqueles que querem aproveitar o tempo que vocês ficam sentado aí na carteira, que estão aí agora se dedicando, ouvindo essa videoaula, aproveitem isso. Mais uma coisa para a gente fechar a nossa videoaula. Eu preciso de comentar da crônica, que vocês precisam de fazer essa busca e este comentário, de dissertar sobre totalitarismo, fascismo e nazismo. O que é nazismo, professor? Nazismo é aquele que seguem a doutrina de Hitler, que é um nome que normalmente não está na minha boca. Não. O judeu, ele se nega a pronunciar este nome. E vocês podem acreditar, vocês não vão me ver falar este nome novamente. São todos aqueles que seguem a doutrina do Führer, do líder nazista da Alemanha, que matou, e nós vamos ter uma grade, um estudo sobre isso, que matou 6 milhões de judeus no Holocausto. Os meus pais estavam lá. Aí vocês podem entender o porquê. Então, o que são 6 milhões? Queridos alunos, 6 milhões de pessoas são 3 Goiânias. Muitas pessoas. São muitas pessoas que foram mortas com requinte de crueldade. Nazista é aquele que segue a doutrina ideológica do líder máximo do nazismo da Alemanha nazi fascista. O nazismo. Isso para mim tem um nome, mas eu não vou levar isso para um outro lado, porque aqui eu tenho que ser imparcial. E eu quero que vocês também tenham uma posição imparcial, mas que tenham a possibilidade, que tenham condições de formar uma opinião. Não que seja tendenciado ou influenciado pelo professor de vocês. Não é o meu papel. O meu papel é trazer informação. Um beijo no coração, um grande abraço. Nós estamos quase de volta. Então, façam a crônica com um mínimo 30 linhas e mais 6 questões com resposta. Vou deixar aqui na plataforma para vocês o link para vocês buscarem informação sobre totalitarismo, nazismo e fascismo. Um beijo no coração e até a próxima.